Fala pessoal, professor Bruno aqui. Sejam bem-vindos ao canal Fique Tranquilo e na aula de hoje nós vamos estudar geometria espacial. Nós vamos falar sobre poliedros de Platão e poliedros regulares. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica comigo nessa aula. Beleza pessoal, nessa aula eu vou te apresentar os poliedros de Platão e para que um poliedro seja classificado como poliedro de Platão, ele vai ter que atender a 3 condições. Vamos ver quais são. Coloquei aqui para vocês, um poliedro é chamado de Platão quando? Primeiro, todas as faces têm o mesmo número de arestas. Como assim, professor? É meio que assim, o nosso poliedro ele é formado por polígonos, né? E os polígonos têm que ser do mesmo tipo. Ou só triângulos, ou só quadriláteros, ou só pentágonos. Tá? Essa é a primeira condição. Segunda, de cada vértice parte o mesmo número de arestas. E a terceira é que vale a relação de Euler. Você lembra da última aula? A relação de Euler é vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Tá? Então vamos ver isso daqui na prática. Eu coloquei para nós aqui 2 poliedros. Repara, são sólidos formados por polígonos, né? As faces deles são todas planas. Aí vamos avaliar o primeiro. O primeiro ali é um cubo, né? As faces têm todas o mesmo número de arestas. Dá uma olhadinha. Todas as faces dele são quadriláteros, então todas têm 4 arestas. Primeira condição está ok. Segundo, de cada vértice parte o mesmo número de arestas? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, pega esse vértice aqui. Desse vértice saem quantas arestas? Olha. 1, 2, 3. E qualquer vértice que você pegar nele, vão sair 3. Olha só, por exemplo esse. 1, 2, 3. Tá bom? Então também atende a segunda condição. E vale a relação de Euler. Você lembra que a relação de Euler ela é válida para poliedros convexos, né? Esse é um poliedro convexo, tá? Então, temos aqui um poliedro de Platão. Bacana. Agora vamos avaliar uma pirâmide. No caso, é uma pirâmide de base quadrangular. Primeira condição. Todas as faces têm o mesmo número de arestas? Não. Se você reparar as faces laterais dela, ela tem 3 arestas, são triângulos, né? 3 arestas. Já na base, ela tem 4 arestas. Então, já não é poliedro de Platão. Se não atender uma das condições, já era, tá bom? Se reparar, a segunda condição também não vai ser atendida. De cada vértice partir o mesmo número de arestas. Olha só. Esse vértice aqui do topo saem 4 arestas. 1, 2, 3, 4. Já dos vértices aqui da base, apenas 3. 1, 2, 3. Tá bom? Então a pirâmide de base quadrada não representa um poliedro de Platão. Beleza? Então, para que seja poliedro de Platão, tem que atender essas 3 condições. Lembrando que essa relação de Euler, todos os poliedros convexos atendem essa relação, tá bom? Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer uma observação com relação a poliedro regular. Quando que a gente vai chamar um poliedro de poliedro regular? Para que o poliedro seja regular, ele tem que ser um poliedro de Platão. Ou seja, ele tem que atender essas 3 condições, tá? Mas tem uma condição a mais. As arestas dele têm que ser de mesma medida. Então, coloquei para nós aqui, para que ele seja chamado de poliedro regular, ele terá que ser de Platão e ter as arestas todas de mesma medida, iguais, tá? Então, eu coloquei aqui, 2 hexaedros, né? O nome do poliedro, ele é de acordo com o número de faces. Esses 2 aqui têm 6 faces, então são hexaedros, tá? A gente chama esse de cubo e esse de paralelepípedo, né? A gente já comentou aqui em cima que o cubo é um poliedro de Platão. E a gente sabe que o cubo tem as arestas todas de mesma medida.
Então ele é um poliedro de Platão regular. Porém, o paralelepípedo é um poliedro de Platão, porém ele não é regular. Repara, para ser de Platão, todas as faces têm o mesmo número de arestas? Sim, todas as faces são quadriláteros. De cada vértice parte o mesmo número de arestas? Sim, repara. De cada vértice saem 3 arestas, ó, tá? E vale a relação de Euler. Porém, as arestas não têm todas a mesma medida, não, tá? Então ele é um poliedro de Platão, porém não é regular. Beleza? Então o que a gente pode dizer? Todo poliedro regular é de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Para que seja regular, as arestas têm que ter a mesma medida. Beleza? Gente, é importante se lembrar que poliedros de Platão a gente tem apenas 5 classes. Os tetraedros, os hexaedros, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Aí quando eles têm a mesma medida, eles são regulares, né? Então eu fiz o desenho aqui para vocês, ó. Tá aqui um tetraedro, ele tem 4 faces e as arestas são todas de mesma medida. Tá aqui um hexaedro, 6 faces, né? Que a gente chama de cubo. Esse daqui, se você contabilizar aí, ó, tem 8 faces, octaedro. Aqui nós temos um poliedro com 12 faces, tem aí um formato que lembra aí uma bola de futebol, né? É o dodecaedro. E esse último aqui, ele é um poliedro que tem 20 faces. A gente chama ele de icosaedro. Bacana, então esses são os 5 poliedros regulares. E essas classes aí são as 5 classes de poliedros de Platão, tá? Nos meus desenhos aqui, se eu estou considerando que eles são regulares, é porque as arestas são todas de mesma medida, tá bom? Aí nas questões, é bom você guardar esses 5 poliedros, tá? Então tem um macetezinho para você. Você vai guardar a palavrinha TOD. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, tá bom? E é importante também que você guarde que polígono constitui esses poliedros. Por exemplo, o tetraedro é constituído de triângulos, né? O hexaedro de quadriláteros, o octaedro, triângulos, né? Aí você vai guardar o seguinte, ó. Você vai aqui na sua palavrinha TOD e vai escrever assim, ó, 3, 3, 3. 3, 3, 3. 4, 5. Tá? Esses números representam a quantidade de arestas aí de cada face. Repara, no tetraedro 3, os polígonos que formam ele são triângulos. No hexaedro 4, a gente tem aí as faces sendo quadrados, né? No octaedro 3, no octaedro as faces têm 3 arestas. No dodecaedro 5, olha só, 5 arestas. E no icosaedro as faces voltam a ser triângulos, 3. Bacana? Então guarda a palavrinha TOD e a sequência 3, 3, 3, 4, 5. Beleza? Alguns exercícios vão exigir que você lembre isso daí, beleza? Aí eu trouxe aqui os modelinhos, tá? Para que você visualize o tetraedro. Repara aí, ó. As faces deles são triangulares, né? Beleza? Tá aqui o hexaedro, que a gente também conhece como cubo. As faces são quadrangulares, né? O octaedro, olha só como que ele é. Ele tem aí 8 faces e as faces são triangulares. É como se fosse uma pirâmide quadrangular na parte de cima e uma na parte de baixo, né? Esse daqui é o dodecaedro. Olha só, as faces são pentagonais. E se você contabilizar aí, a gente tem 12 faces, tá bom? E aquele último lá, ó, o icosaedro. Olha só, as faces também são triangulares e se você contabilizar,
A gente tem 20 faces, beleza? Gente, então para encerrar, é interessante que você saiba quantas faces tem cada figura. Você lembra que o nome é de acordo com o número de faces? Tetraedro são 4 faces, hexaedro 6 faces, octaedro 8 faces, dodecaedro 12 faces e icosaedro 20 faces, tá bom? E guarde como são essas faces, quantas arestas tem, que polígono que é. No tetraedro são faces triangulares, no hexaedro faces quadrangulares e por aí vai. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver gostado, deixa o like para mim e se inscreva no canal. No mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!